Toda vez que eu vou pôr esse microfone aqui, eu tomo um ralo. Não sou só eu, né, Matezão? Você já está mais acostumado, né? Nós vamos dar continuidade à nossa aula dessa manhã, seguindo o livro de Charles Spurgeon. Nós estamos na segunda lição do subtítulo que o Matheus Colina começou domingo passado: Incapacidade e onipotência. Nós vamos falar sobre incapacidade e onipotência. A cura do paralítico em Betsaida. Semana passada, o Mateus iniciou o primeiro subtítulo aqui: Jesus em Betesda, ou a espera transformada em fé. E hoje nós vamos falar sobre a incapacidade e a onipotência. Só acertar aqui. Convido a todos que possam abrir as suas Bíblias, aplicativos, ou acompanhar a leitura aqui no telão de João 5, 1 e 9. Na verdade, a nossa lição hoje se dá em João 5, a partir do versículo 5, mas nós vamos iniciar lendo todo o capítulo. Todos acharam? Ou todos também podem olhar para a tela? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então agora, do 5 ao 9, faz parte da nossa lição dessa manhã. Então diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. É uma passagem muito bonita, nós podemos tirar várias lições dessa passagem. Eu estudava muito isso na escola, estudei muito na escola dominical, essa passagem. Eu me lembro que, nós vamos entrar nisso, mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu me lembro que as professoras, elas nos davam aula numa tela assim, de feltro. Alguém teve esse tipo de aula? E colava as figuras naquele feltro. Alguém aqui teve esse tipo de aula? Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Como chama? Flanelógrafo, é isso daí. E aí eu me lembro que as professoras vinham e colocavam o anjo
E a outra imagem era o anjo abaixando, e a outra imagem era o anjo encostando na água, e a outra imagem era aquela aguinha subindo. E isso gravou na minha cabeça, né? E nós vamos ver que isso era uma tradição, na verdade. Mas vamos esperar para chegar lá. Vamos por partes. Nós vamos entrar um pouco em algumas curiosidades, né, do contexto arqueológico. O sítio arqueológico do tanque de Betesda revela 2 reservatórios separados por um muro central, compondo o layout que confirma a descrição bíblica de 5 alpendres ou colunatas ao redor. Então, na minha pesquisa, consegui algumas imagens reais, né, desse local hoje, onde nós podemos constatar aqui as colunas, né? Talvez aqui é o tanque de Betesda, e nós vemos que existem várias camadas de construções feitas ao longo dos anos. Então, nós temos algumas imagens de como está esse local hoje, como é esse local hoje. Uma igreja bizantina foi construída sobre parte dessas ruínas no século V. E posteriormente, o local foi adaptado pelos cruzados, depois nós vamos ver quem são esses cruzados, o que explica as camadas de construção e a sua profundidade subterrânea. Então, não está do jeito que a gente imagina que vai chegar lá, ter algumas ruínas e está na superfície. Não, existiam várias construções, passaram por várias construções em cima desse tanque, né? Do tanque de Betesda. E aí mais uma imagem então que retrata a piscina de Betesda, chamado também de tanque da misericórdia, ou casa da misericórdia, ou piscina da misericórdia, onde nós vemos aqui essas camadas, né, de construções que foram feitas ao longo do ano. Eu acredito que aqui nesse canto aqui é um pedaço da igreja onde foi construído também. Então são algumas imagens para a gente matar um pouco a curiosidade de saber que existe esse local, que existe esse lugar comprovado pela arqueologia. Então os cruzados, quem eram os cruzados, né? Os cruzados eram guerreiros cristãos medievais que foram à Terra Santa durante as cruzadas. Eles tiveram um papel importante na conservação e construção de locais bíblicos. Eles se preocuparam nessas reconstruções e construções nos locais onde existem passagens bíblicas, incluindo o tanque de Betesda. Aqui mais uma imagem, né? Os restos antigos que sugerem a presença da piscina, né? Dessa piscina de Betesda, o tanque de Betesda, com as colunatas laterais. Então nós podemos, em um outro ângulo, perceber aqui essas construções que foram feitas, né, ao passar de todos esses anos. E o mais interessante também é que, durante o período das cruzadas, no século XII, os cruzados redescobriram lugares bíblicos em Jerusalém, e construíram ou restauraram igrejas nesse local. No caso do tanque de Betesda, eles adaptaram as ruínas e construíram uma igreja sobre o sítio, sobre aquele lugar, em honra ao milagre do paralítico. Essa igreja cruzada foi depois destruída, mas hoje ainda se encontram em ruínas. Então aqui nós temos mais uma imagem, né, dos vestígios escavados do tanque com estruturas de colunas visíveis. Então é interessante porque aqui tem algumas construções atuais, né? E em torno desse local, do tanque de Betesda, onde estava localizado o tanque, onde foram construídas igrejas. Então tem as ruínas aqui, onde nós podemos comprovar, né,
aquilo que está na Bíblia. O tanque está situado próximo à Porta das Ovelhas e foi identificado pelos arqueólogos, em parte graças às escavações realizadas e à correlação com o relato bíblico do Evangelho de João. Então, nós podemos ver que existem realmente, através da arqueologia, a confirmação bíblica desse local. E como nós podemos também, e nós sabemos que existem muitos relatos através da ciência, através da arqueologia, que comprovam passagens bíblicas, né? A arqueologia, ela é muito importante porque através desses estudos, mesmo por pessoas que não são cristãs, acabam tendo que comprovar, né, biblicamente, que realmente esses locais existem e que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Pois não. A existência do tanque, beleza, comprovado. A água mexida, você chegou a ver alguma coisa sobre se era uma manguinha do pessoal, o que eles acreditavam? Boa pergunta, nós vamos chegar nisso. Segundo ponto aqui já vai chegar nisso. E é interessante porque eu dei o início do spoiler e não concluí, né? E agora nós vamos falar a respeito disso. Para aguçar essa curiosidade. Porque vocês podem falar assim, mas está na Bíblia. Mas vamos esperar. Vamos lá. Pontos importantes. Primeiro ponto. Betesda, né? A Casa de Misericórdia, era um tanque lá em Jerusalém, dividido em 5 entradas. Então, cria-se que cada entrada era para diferentes grupos de doentes. Então, uma entrada para os cegos, outra para os coxos, outro para os paralíticos. E todos ali, em cada entrada ali, estava aguardando o seu milagre, né? Seja por superstição, seja pela mão do anjo. Então, agora nós vamos ver, né, no segundo ponto, a tradição do anjo. Nós lemos aqui do versículo 4. De vez em quando cria-se que descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de as águas agitadas, era curado de qualquer doença que estivesse. Irmãos, o Mateus Colina explicou semana passada que existe uma diferença entre algo que está escrito na Bíblia e que é real ou é a tradição. A Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. É um livro que não existe erro. Existem traduções e existem modos de se entender a Bíblia. Vale destacar que alguns estudiosos acreditam que esse versículo de João 5 e 4 não aparece em vários manuscritos antigos. E por que em algumas Bíblias tem, algumas Bíblias está entre parênteses, né? Algumas Bíblias está entre colchetes. Essa palavra fazia tempo que eu não ouvia, colchetes, né? Acho que eu não estudei muito bem essa parte quando eu fui na escola. Mas por que está então? Então, para justificar a crença da época, para que na narração da história pudesse entender e justificar, né? Entender e justificar a crença popular da época. O tanque de Betesda, ele era um reservatório duplo e com ligações em um sistema de águas subterrâneas. Então, irmãos, de tempos em tempos, essa água se agitava naturalmente, não era anjo. Mas, imagina, naquela época ninguém tinha informação de nada. Então, existia uma superstição que quando aquela água fosse agitada, e o primeiro que pulasse, talvez uma pessoa inventou isso, todo mundo acreditou naquela época, né? O primeiro que pulasse naquela água seria curado. E aquelas águas eram águas termais, águas que continham, igual o Mateus também falou semana passada, igual tem aqui em São Pedro.
existem algumas águas ali de tratamento para a pele, até para tomar, que é difícil de tomar, inclusive, né? Cheiro ruim, gosto ruim, mas são águas de tratamento. E aquelas águas eram águas nascentes subterrâneas com minerais e tinham realmente um poder de tratamento curativo, mas não era algo que poderia realizar um milagre na vida de algum doente. Entendeu? Então, quando aquele reservatório duplo subterrâneo, de vez em quando, e não era constantemente isso, irmãos, ele tinha aquela enchente subterrânea, e eles se encontravam ali embaixo, subiam e aquelas águas eram agitadas. Então é essa a explicação real do porquê agitava aquela água. Não tinha nada sobrenatural naquela água, não existia um anjo que descia naquela água, e nós vamos ver que depois, no final, Jesus mesmo relata isso. Então, pela tradição, né, é uma tradição do anjo, e aqui na Bíblia para nos relatar, para dar um entendimento da história, eles criam, eles acreditavam, e não é que descia realmente um anjo, porque senão Jesus não precisava ir lá e fazer o que ele vai fazer. Certo? Mais alguma pergunta? Se eu não souber, o Mateus fala aqui. Terceiro, irmãos, o tempo de espera daquele homem, 38 anos, praticamente uma vida inteira. Eu entrei em alguns estudos aqui e que diz que aquele homem talvez ele tivesse 40 anos de idade. E dos seus 40 anos de idade, 38 ele estava ali, esperando à espera de um milagre. Esperando que ele pudesse entrar naquela água, quando o anjo agitasse aquela água. 38 anos, numa crença e numa persistência de um sofrimento humano. Espera frustrada, espera na dependência de alguém, porque como aquele homem mesmo disse, né? Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele começou a relatar o porquê que ele não conseguia ser curado, porque ele dependia de alguém. Posição social e cultural, outro ponto importante, irmãos. Aqueles doentes eram pessoas incapacitadas, marginalizadas pela sociedade. Naquela época, pessoas que tinham certas doenças, eram pessoas exclusas da sociedade. Elas eram pessoas que eram marginalizadas, elas viviam à margem da sociedade. Elas não podiam conviver com a sociedade, no meio da população. Então eram pessoas que estavam ali sem perspectiva, sem empregos, esperando, né, à espera do milagre e na dependência de pessoas, ou na dependência do quê? Daquele tanque. Na dependência do quê? Daquelas águas que em algum momento iriam ser agitadas numa crença, numa tradição, que eles poderiam ser curados. Próximo ponto importante, o encontro pessoal com Jesus. Nós vemos que, irmãos, Jesus chega ali e vai falar com aquele homem pessoalmente. Irmãos, Jesus tinha tanta coisa para fazer, Jesus tinha tanta coisa para cumprir ainda, mas ele pega alguns dos seus discípulos e chega ali diante daquele homem pessoalmente. Ele podia muito bem falar para um dos seus discípulos: Pedro, vai lá, eu vou agitar a água agora aqui, vamos falar que foi o anjo, e você pega e você joga esse homem lá e ele sai curado. Jesus podia fazer isso, podia curar aquele homem. Jesus podia fazer tanta coisa, irmãos. Jesus podia agitar aquela água e paralisar todos os outros doentes ali e deixar aquele homem se rastejar até aquela água. Jesus podia mandar um anjo realmente carregar aquele homem e jogar na água, colocá-lo na água. Mas não, Jesus vai pessoalmente falar com aquele homem. E ele se aproxima daquele homem
sem enviar nenhum tipo de ajuda, e pessoalmente fala com aquele homem, e a cura, ela é instantânea. Nós vemos que a cura, ela foi quando aquele homem realmente tomou a decisão de responder a pergunta de Jesus, e depois nós vamos ver aqui, a cura foi instantânea. Jesus não realizou nenhum ritual, nenhum culto, não envolveu outras pessoas que estavam ali, né, fazendo shows, né, the king of the best, não, risada, né, Paulo? É porque eu estou com a camisa também escrita, né, mas hoje o que o ser humano quer, gente, ele quer show, ele quer fazer parte de um evento, para que aquele que está na cadeira de roda saia andando, aquele que não enxerga, acabe enxergando, aquele que não fala, acabe falando, ele quer isso, show. Não, Jesus vai lá, em silêncio, e fala com aquele homem, um encontro pessoal, tete a tete com Jesus. O sexto ponto importante é a reação do homem. Nós vemos que antes da cura, aquele homem era um homem frustrado. Antes da cura, aquele homem vivia numa solidão, no meio dos outros doentes ali, mas sozinho, dependendo de outras pessoas. Depois da cura, e aonde a cura foi imediata, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum evento, ele pega a sua maca e sai andando. Essa foi a reação do homem, mostrando e testemunhando a todos o que Jesus fez por ele. E isso nos ensina que a fé produz mudança. A nossa fé num Jesus que é real e não é superstição e não é nenhum evento, ela produz mudança concreta e visível a todos. Paralelo com a salvação, existe nesse momento em que aquele homem aceita a proposta de Jesus, existe um paralelo com a salvação das nossas vidas, porque quando Jesus faz uma pergunta para ele, e ele acaba dando várias desculpas e falando por que ele não consegue, e Jesus pergunta. E o paralelo com a salvação é que muitas pessoas dependem de religiosidade. Muitas pessoas buscam rituais, muitas pessoas buscam intermediários para a sua salvação. Mas nós vemos que, na palavra de Deus, alguém pode abrir para mim, 1 Timóteo 2, 5 a 6. Nós não precisamos de nenhum intermediário, a não ser o próprio Senhor Jesus, para a nossa salvação. Jesus, quando morre na cruz, ele faz a obra completa. Não precisa hoje, não precisa de nenhum santo que leve o seu pedido para Deus, não precisa de nenhum rito, de nenhuma cerimônia, a não ser o nosso culto de adoração pelaquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus por nós. Alguém pode ler, então, 1 Timóteo 2, 5 e 6? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. É isso. Não existe nenhum intermediador entre eu e você e Deus, a não ser Jesus, que quando Ele morre na cruz, Ele nos liga novamente, através do seu sangue remidor, através da sua ressurreição que nos justifica, que justifica os nossos pecados diante de Deus. Então as pessoas acabam criando ritos, criando tradições, que acabam, em vez de se aproximar de Deus, do nosso Salvador, do nosso Pai, do nosso Criador, acaba se distanciando.
E esse paralelo, ele é muito importante, porque mostra que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a cura acontece, o milagre acontece, o sobrenatural acontece, que é a nossa salvação eterna. Oitavo ponto importante é o aspecto teológico. Jesus ali, quando ele se relaciona com o paralítico, ele mostra a sua autoridade divina. Ele não apenas cura aquele homem da sua doença física, mas ele transforma a vida daquele homem. Ele transforma a vida daquele homem. E a cura prefigura o quê? A ressurreição e a vida nova que Jesus oferece a cada um de nós. Então, quando aquele homem ele aceita a proposta de Jesus e ele faz o que Jesus pediu para que ele fizesse, simboliza a ressurreição e a vida nova. O nono ponto importante, o simbolismo da maca. A maca, irmãos, durante 38 anos era o único lugar que aquele homem deitava. Talvez em toda a sua solidão, a maca foi a sua melhor companheira, durante 38 anos. E aquela maca, ela simboliza os vícios, ela simboliza as doenças, ela simboliza a vida passada e tudo aquilo que aquele homem se despejava ao longo desses 38 anos em cima daquela maca. E ao carregar a maca depois da cura, simboliza a obediência e o testemunho que aquele homem vai dar no resto da sua vida, carregando a sua maca. Aquela maca simboliza que ele não esqueceu de onde ele veio, mas simboliza a transformação de uma vida nova, onde, através de Jesus, aquele homem pôde desfrutar pelo resto da sua vida. Último ponto importante, lições práticas. Primeiro, Jesus encontra aquele homem aonde ele está. Aquele homem não podia sair dali. E muitas vezes, irmãos, nós estamos travados, talvez por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 38 anos ou mais, em algo que nós precisamos que Jesus venha nos resgatar. E quando Jesus vem nos resgatar, nós temos que entender que não existe nada melhor do que Jesus para nos dar, para nos oferecer, além de nos salvar, para nos tirar dessa escravidão de 38 anos, entenda-se o ano que você talvez precisou ou precise. Mas Jesus então chega face a face, lhe oferecendo a salvação, lhe oferecendo a paz, lhe oferecendo a resolução dos seus problemas. E o importante é que Jesus não espera, quando ele vem ao nosso encontro, ele não espera que eu e você mudemos para aceitá-lo. Ontem eu estava ali na Fundação Casa, falando com os meninos, e eu deixo bem claro para eles que a mudança tem que ser enquanto eles estão ali presos. Vamos falar o português claro. Não esperar eles saírem para fora, resolver alguns problemas, porque quando a gente está conversando ali, às vezes eles falam assim: não, Tatu, mano, eu preciso resolver alguns problemas da minha vida, que ainda ficaram pendentes, mas depois que resolver eu vou aceitar esse Jesus aí, eu vou andar na caminhada correta. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você aceite Ele hoje, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A sua vida vai ser mudada através de Jesus.
Você não tem força de mudar a sua vida, você não tem força sozinho de resolver os seus problemas, você não tem força de viver na dependência de alguém para que coloque você no tanque, para você, através de um ritual, através de uma tradição, ser curado. E é isso que Jesus faz aqui. Jesus vai ao encontro aonde aquele homem está, sem esperar que ele mude primeiro. Mas a mudança vem depois que ele aceita Jesus. E a mudança na vida daqueles meninos, que eu falo praticamente todos os sábados com eles, é essa. A sua mudança é hoje. A sua escolha de aceitar Jesus é hoje. Não depois que você sair daqui. Não vai dar tempo. Como muitos casos que aconteceram de meninos que saíram daquele local e acabaram não voltando mais para lá, e nem indo para lugar nenhum, pela escolha que eles deixaram de fazer naquele dia. Eu quero passar com os irmãos agora algumas aplicações em cima desses 5 versículos que é da nossa lição nessa manhã. 5 aplicações que vão nos fazer entender o que Jesus pode fazer para nossas vidas, o que Ele já fez e o que Ele vai fazer. Versículo 5, um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Irmãos, não importa o quanto tempo dure a sua dor, Jesus sempre chega no tempo certo. Eu já ouvi vários relatos e testemunhos de pessoas assim, mas quando vai ser minha hora? Ontem a nossa irmã deu um testemunho aqui, que ela queria engravidar, e ela falava para Jesus, e eu? Talvez o sofrimento dure muito tempo na sua vida. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa manhã. Eu não sei como o seu coração esteve um dia. Mas talvez você esteve num sofrimento por muito tempo da sua vida. E ele pode durar ainda por muito tempo. Mas Deus jamais nos esquece. E muitas vezes nós que nos distanciamos de Deus, que interrompemos aquilo que Deus quer fazer para nós, porque nós vamos atrás da dependência ou nossa ou de outras pessoas. Ou por rituais, ou por achar que nós podemos resolver o nosso sofrimento com as nossas próprias forças. Aquele homem ficou 38 anos tentando resolver o seu sofrimento com as suas próprias forças, se rastejando toda vez que aquela água era agitada. Não desista de crer num Deus real, mesmo após anos de espera. Muitas pessoas estão presas também pelas coisas do passado, e eu gosto de reforçar um versículo que diz que as coisas velhas se passaram. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo na sua vida. João 5:6, quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Jesus conhecia a história daquele homem. E aí você vai falar assim para mim, Tatu, por que Jesus, no meio de tantos doentes que haviam ali, no meio de tantos que estavam ali, naquelas 5 portas ali esperando, né, coxos, aleijados, coxo e aleijado é a mesma coisa, não é? Ou não? Mas aqui fala coxo e aleijado, talvez coxo é um pouquinho só, aleijado não andava nada, né, vai saber. Talvez coxo seria manco, mas também não tem nada a ver, né? Não muda o plano de salvação. E Jesus escolhe aquele homem. Jesus olha para aquele homem e vai em direção àquele homem. Mas a palavra diz aqui, quando ouviu deitado
Está aqui a resposta. Soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Talvez aquele homem fosse o homem que estava ali por mais tempo do que os outros. E Jesus também conhece o coração de cada um. Talvez Jesus, vendo o coração daquele homem, o interior daquele homem, o sofrimento, não que os outros não estivessem, mas talvez Jesus sabe, Jesus conhece. No meio da multidão, Jesus conhece quem você é. No meio da multidão, Jesus conhece quem você é. E por que 38 anos? Então Jesus chega ali e vai direto na direção daquele homem, face a face, e faz essa pergunta. Uma pergunta direta, uma pergunta profunda. Só que a pergunta, para que ela fosse realizada, a ação dessa pergunta, ela exigiria o quê? Fé. Jesus conhece a nossa história, mas Ele nos chama, nos convida e nos dá a oportunidade de resolver os nossos problemas através da nossa fé. Preste atenção que Jesus não apresenta àquele homem opções. Jesus não apresenta àquele homem algumas alternativas. Jesus não fala: você quer que eu chame alguém para te levar quando a água mexer? Você quer que eu agite a água e a hora que você estiver no cantinho a água começa a agitar, você só debruça e cai? Jesus, volto a repetir, ele poderia sugerir àquele homem: então vamos manter a tradição, vamos manter esse ritual. Daqui 1 minuto eu vou agitar a água e eu vou pedir para um discípulo meu colocar você na água, beleza? Você quer isso? É óbvio que aquele homem ia falar sim, porque é uma coisa natural. É algo natural, é algo que fazia parte daquele ritual, é algo que fazia parte daquela crença. Mas em vez disso, Jesus oferece para ele a solução. Jesus dá àquele homem simplesmente a solução. Você quer ser curado? Jesus não faz outro tipo de pergunta e não dá outra opção, mas Ele dá a solução. 5, irmãos, e 7. Senhor, não tenho ninguém. Aí vem, Senhor, Jesus faz uma pergunta para aquele homem não responde, aquele homem começa a reclamar, presta atenção: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Irmãos, quantas vezes o Senhor está pronto para nos dar a bênção, o Senhor está pronto para resolver os nossos problemas, e nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós continuamos reclamando. E Jesus fica ali ouvindo aquele homem reclamar. O paralítico confiava no tanque, irmãos. O paralítico confiava na dependência de ajuda, irmãos. O paralítico confiava naquelas águas agitadas desse ritual. E a frustração, ela é aumentada porque a esperança estava em alguém que pudesse o ajudar. E na nossa vida é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes eu tentei resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, na esperança de alguém, ou na minha própria força. Aquele homem tentou também com as suas próprias forças, que quando aquela água era agitada, ele ia tentando, e outros vinham, atropelavam ele. Fico imaginando a cena. Ou então, quando ele estava cansado ali, e de repente aquela água agitou novamente por um período muito curto de tempo, e ele estava cansado ali, ele pedindo ajuda para alguém mais forte para que pudesse o levar. A ajuda veio. E aquele homem, ao invés dele já responder de bate pronto para Jesus, ele começou a contar os seus problemas, as suas dificuldades, ele começou a reclamar para Jesus.
O homem confiava na ajuda humana e nas tradições, e não em Jesus. Irmãos, que nós possamos entender que, mesmo nós estando aqui nesse mundo, vivendo aqui nesse mundo e dentro de muitos rituais e tradições normais da sociedade, nós somos povo eleito, separados por Deus. E que nós, ao invés de levarmos os nossos problemas para Jesus, nós possamos levar Jesus para os nossos problemas e descansar em Jesus. E aí então, vem a pergunta, né? Levante-se, pegue a sua maca e ande. A palavra de Jesus, ela é cheia de poder e autoridade. Mas ele dá uma ordem, irmãos, Jesus dá uma ordem para aquele homem, depois de 38 anos ali despejado naquela maca, que ela só poderia ser cumprida através da fé. Mateus Colina, nosso irmão, deu um exemplo aqui muito prático e é verdade. Quando nós quebramos alguma parte do nosso corpo e ficamos um tempo imobilizado, o nosso músculo ele acaba atrofiando. Eu me lembro que eu rompi meu tendão de Aquiles, eu rompi totalmente. Ele ficou igual uma corda de violão, ele rompeu, que ele veio parar aqui em cima. Então houve uma reconstrução do meu tendão de Aquiles, e eu fiquei mais de quase um ano sem andar. Muleta, tratamento, cirurgias. E quando eu vi, até hoje a minha perna esquerda ela é mais atrofiada. E eu não tenho um movimento muito completo, né, do tornozelo. E eu fico imaginando, né, um ano que eu fiquei nesse tratamento e minha perna continua atrofiada. Mas eu corro, ando normal, não manco mais. Dou umas mancadas aí com os outros, mas eu não manco mais. E aí eu fico imaginando aquele homem, 38 anos ali naquela cama, naquela maca. Ele podia também dar outra desculpa para Jesus, né? Falar assim, não, senhor, mas não dá. Está tudo atrofiado. Mas nesse momento, a fé, ela é revigorada no coração daquele homem. E Jesus então fala para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. A palavra de Jesus tem poder, a palavra de Jesus tem autoridade, irmãos. Mas ela exige fé. E a fé exige obediência. Aquele homem podia ter fé e continuar ali, pensando assim, eu tenho fé do que Jesus está falando, mas não vou levantar não, minha perna não vai aguentar. Mas ele obedeceu a palavra de Jesus. Quando Jesus fala, nós precisamos obedecer, irmãos. E para que nós possamos entender o que Jesus está falando, nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a sua voz. E para ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nós temos que buscá-lo. Através da palavra, através da oração. E mesmo que pareça impossível para a sua vida, meu irmão, a fé verdadeira, ela precisa de ação. Nós temos que nos mover, nós temos que nos levantar, nós temos que depositar a nossa vida diante do Senhor e ouvir a sua voz. Levante-se. Ontem eu perguntei, eu falei um pouco a respeito disso lá na fundação, né? E eu falei assim para os meninos, Jesus está falando para você, você quer mudar de vida? Então levante-se. Você quer mudar de vida? Arrependa-se. Agora, enquanto você está aqui, nesse tempo, nesse processo de tempo que você está aqui, arrependa-se e mude sua vida. Que o Senhor do impossível pode abrir aquelas portas na segunda-feira para você, se você estiver pronto. E hoje Jesus está falando para nós, levante-se. No que será que eu e você temos que nos levantar através da voz autoritária de Jesus para a nossa vida? Levante-se para servi-lo. Levante-se para mudar o seu estado. Levante-se para ser um cristão melhor.
Levante-se para testemunhar de Jesus. Levante-se para falar do amor de Deus para as pessoas. Levante-se dos seus problemas. A maca antes era símbolo de derrota. Mas eu fico imaginando naquele momento em que aquele homem ouve a voz de Jesus e ele pega aquela maca. Irmãos, eu também fiquei pensando, por que será que Jesus pediu para ele pegar a maca, né? Se as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nesse momento, a maca era um símbolo de testemunho daquele homem. Porque como aquele homem vivia às margens da sociedade, ele não podia andar no meio da população, porque ele era marginalizado, ele era excluído. E então todos conheciam aquele homem, porque 38 anos aquele homem ali, talvez todos ali já sabiam quem era aquele homem. E de repente aquele homem aparece andando com a sua maca, testemunhando do que Jesus fez por ele. E nós, irmãos? Será que nós carregamos a nossa cruz e seguimos a Jesus e testemunhamos de Jesus? A nossa maca, a palavra de Deus diz, se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, não é fácil seguir a Jesus. Tomar a cruz significa, sabe o quê? Deixar as nossas vontades próprias, os nossos desejos, os nossos caprichos. E hoje Jesus está falando, ao invés de pegue a sua maca e ande, está falando para cada um de nós, tome a sua cruz e siga-me. Descanse em mim. E testemunhe, testifique do que eu fiz por você. Aquela maca era o símbolo de derrota, agora o testemunho e vitória para aquele homem. E o último versículo, irmãos, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quando cremos e obedecemos através da nossa fé, a nossa transformação é instantânea. A cura de Jesus é completa e imediata, e ela é instantânea nas nossas vidas. João destaca que imediatamente, isso mostra o poder de Jesus, sem nenhum ritual, sem na dependência de ninguém, mas imediatamente aquele homem foi curado. E a nossa salvação é a mesma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos imediatamente salvos. Não existe um processo de salvação, não existe esse processo de salvação. Ah, mas eu tenho que melhorar minha vida, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Não existe esse processo, irmãos. A salvação, ela é imediata, nós somos selados pelo Espírito Santo. O nosso nome é escrito no livro da vida, e ninguém pode apagar, porque ele é escrito com o sangue de Jesus. Esse foi um dos 7 milagres que Jesus registra em João, sinais da sua divindade. Irmãos, para finalizar, antes de um vídeo que nós vamos assistir, pense nisso. O mais importante é que Jesus revela ser maior que a tradição e maior que o tanque. O paralítico não precisou esperar a água se agitar, pois a cura veio diretamente de Jesus, a verdadeira fonte de milagre. Esse é o maior milagre, a nossa salvação. Nós vamos assistir um vídeo agora, um pedaço do The Chosen. E espero que nós possamos, ao assistir esse vídeo, entender um pouco o que nós lemos aqui, o que foi retratado através desse vídeo. Pode passar, João, por favor. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você quer ser curado? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei.
Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Convido a você a baixar sua cabeça nesse momento. Nós possamos ver e colocar na mão do Senhor as áreas da nossa vida em que nós precisamos ser curados. A área das nossas vidas que nós precisamos que Jesus realize um milagre imediatamente. Ou então, nesse momento, refletir naquilo que Jesus já fez por cada um de nós e sermos agradecidos. E que nós possamos testemunhar desse Jesus. Porque uma coisa é certa: esse Jesus que nós lemos aqui no Evangelho de João continua sendo o mesmo Jesus de hoje. Que nós possamos descansar no Jesus, ouvir a voz de Jesus e saber que Ele pode fazer o verdadeiro milagre para as nossas vidas, sem nenhum intermediário, sem nenhuma ação contraditória à sua palavra, sem existir a dependência de alguém, pois a nossa única dependência é em Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu trono de graça. Te agradecemos, ó Pai, por essa passagem, por essa lição, por esses ensinamentos. E o Senhor que conhece os nossos corações, da mesma forma que o Senhor foi em direção àquele homem que estava deitado na maca há 38 anos, nessa manhã o Senhor está vindo na nossa direção. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa sarar as feridas, que o Senhor possa trazer a salvação para aquele que ainda, se porventura está aqui ouvindo essa palavra, ainda não te conhece, saber que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador.
Pai, nessa manhã nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Coloco diante do Senhor, meu Pai amado, cada vida aqui representada, cada família aqui representada, Senhor. E que nessa manhã nós possamos sair daqui revigorados, transformados pela Tua palavra. E que nós possamos carregar a nossa maca e testemunhar do que o Senhor fez, fará e o que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Que nós possamos sair daqui com a certeza que o Senhor está à frente de todas as coisas. Obrigado, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, domínio e majestade, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, irmãos. Fiquem na paz de Jesus.